Hoje, vamos dar uma olhada neste enorme mapa que foi descoberto na Amazônia que representa o cosmos. A descoberta na selva foi o resultado de um novo projeto que teve como objetivo aprender mais sobre a Amazônia pré-colombiana. Nos últimos 20 anos, pesquisas descobriram que a borda sul da floresta tropical era o lar de uma cultura de escultores de solo, que somos capazes de projetar paisagens inteiras ao redor de suas aldeias muito antes de os europeus chegarem com esse conhecimento. Somente nos últimos 10 anos os cientistas foram capazes de encontrar vestígios dessas aldeias complexamente projetadas, chamadas de aldeias montanhosas, que têm o formato de retângulos ou círculos e são conectadas por intrincadas redes de estradas. E agora, em Mundo dos Mistérios, iremos desvendar alguns dos mais misteriosos segredos antigos. Os antigos habitantes da Amazônia traçaram seus assentamentos em círculos há 700 anos, com montes e estradas radiantes que podem ter representado o cosmos, concluiu um estudo. Especialistas liderados pela Universidade de Exeter usaram equipamentos de detecção baseados no sistema LIDAR, montados em helicópteros para ver abaixo do dossel da floresta tropical no sul do estado do Acre. Eles descobriram que 35 vilas com montículos foram construídas em um padrão distinto e repetido pelos antigos acreanos entre 1300 e 1700 d.C. O desmatamento e as escavações arqueológicas no estado do Acre já haviam revelado a presença de grandes aterros e vilas de montículos circulares. No entanto, toda a extensão das construções e sua organização em toda a região foram obscurecidos pela floresta densa até agora. As novas descobertas indicam que essas populações tinham modelos sociais e arquitetônicos altamente definidos de como organizavam suas comunidades. Com seu padrão redondo, isso pode ter sido um reflexo de como os antigos americanos percebiam o espaço como circular, com constelações estelares se movendo ao redor da Terra. A tecnologia LIDAR nos permitiu detectar essas aldeias e suas características como estradas, o que não era possível antes porque a maioria não era visível nos melhores dados de satélite disponíveis, disse o autor do artigo e arqueólogo José Iriarte, da Universidade de Exeter. A tecnologia ajuda a mostrar a história da construção diversa e complexa desta parte da Amazônia. A LIDAR oferece uma nova oportunidade para localizar e documentar sítios de terra em partes florestais da Amazônia caracterizadas por vegetação densa, acrescentou. Ele também pode documentar as menores feições de terra nas áreas de pastagem recentemente abertas. As descobertas são mais uma evidência da longa ocupação da floresta amazônica por comunidades indígenas cujas culturas aumentaram, diminuíram e evoluíram repetidamente muito antes de os europeus fazerem seu impacto nas Américas. De acordo com a equipe, a cultura que produziu as aldeias montanhosas surgiu após o abandono, em 950 d.C., das grandes fortificações cerimoniais geometricamente padronizadas que anteriormente caracterizavam a arquitetura da região. As aldeias que os pesquisadores descobriram estavam dispostas em círculos de 3 a 32 montes, os diâmetros dos quais variaram de 40 a 153 metros, e praças centrais fechadas de cerca de 0,12, 1,8 hectares, no tamanho. De acordo com os pesquisadores, as varreduras LIDAR revelaram que alguns pequenos grupos de aldeias posicionadas ao longo de riachos exibem distâncias regulares de 2,5 a 3 km e 5 a 6 km entre os locais. Cada povoado é conectado em toda a paisagem por estradas retas e submersas com margens altas que se irradiam do centro das aldeias. Cada aldeia normalmente tem um par de estradas principais mais profundas e mais largas que partem na direção norte, e as mesmas indo para o sul, junto com estradas secundárias que juntas formam uma rede de assentamentos interligados espalhados por muitos quilômetros. Com o estudo inicial concluído,
Os pesquisadores esperam desvendar os vestígios de mais aldeias escondidas sob o véu da floresta tropical. Os resultados completos do estudo foram publicados na Revista de Aplicação de Informáticas em Arqueologia. A LIDAR, detecção e alcance de luz, é uma tecnologia de sensoriamento remoto que mede a distância disparando um laser em um alvo e analisando a luz que é refletida de volta. A tecnologia foi desenvolvida no início dos anos 1960 e usa imagens a laser com tecnologia de radar que pode calcular distâncias. Foi usado pela primeira vez em meteorologia para medir nuvens pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica. O termo LIDAR é uma mala de viagem de luz e radar. A LIDAR usa luz ultravioleta, visível ou infravermelha próxima para objetos de imagem, e pode ser usado com uma ampla gama de alvos, incluindo objetos não metálicos, rochas, chuva, compostos químicos, aerossóis, nuvens e até mesmo moléculas individuais. Um feixe de laser estreito pode ser usado para mapear características físicas com resolução muito alta. Essa nova técnica permitiu aos pesquisadores mapear contornos do que eles descrevem como dezenas de cidades maias recém-descobertas, escondidas sob a densa folhagem da selva séculos, depois de terem sido abandonadas por seus habitantes originais. Aeronaves com scanner da LIDAR produziram mapas tridimensionais da superfície, usando luz na forma de laser pulsado ligada a um sistema GPS. A tecnologia ajudou os pesquisadores a descobrir locais muito mais rápido do que usar métodos arqueológicos tradicionais. Hoje, damos uma olhada no que os arqueólogos acabaram de encontrar na Turquia. Existem mistérios à nossa volta e somos fascinados pelo que não podemos compreender. Descobertas inovadoras são feitas todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor, um conceito estranho. Quem foram nossos ancestrais? Como eles viveram? Estamos sozinhos na Terra ou existem outras formas de vida por aí? Todos os dias é possível encontrar algo novo e excitante, grande ou pequeno, no seu próprio quintal ou nos locais mais extremos da Terra. Alguns nos levam a planetas diferentes e nos falam sobre o cosmos. Alguns nos contam sobre nossas histórias e de onde viemos. Todos eles nos deixam ansiosos para aprender mais. Os arqueólogos encontraram o portão de entrada do Templo de Zeus na antiga cidade de Magnésia, localizada no oeste da Turquia. As escavações que continuam no local estão sendo conduzidas pelo professor associado, Görkem Kodemir, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Ankara. Trabalho nas escavações de Magnésia há 23 anos, desde 1998, disse Kodemir. As escavações estavam sendo conduzidas pelo professor Orhan Bingöl, e quando ele se aposentou, o Ministério da Cultura e Turismo me considerou apto para o trabalho. De acordo com Kodemir, Magnésia foi desenterrada pela primeira vez durante o reinado do antigo Império Otomano. Um arqueólogo alemão, Karl Hillmann, na década de 1890, por volta de 1891 a 1892, em nome do governo alemão, que também cavou em Bérgama e em muitas outras cidades no oeste da Anatólia, escavou Magnésia. Ele passa 2 anos em Magnésia e desenterra o Templo de Zeus, aquele que redescobrimos e agora está no noticiário, na Ágora, disse Kodemir ao telefone. É significativo por causa da história da arquitetura. É datado do século III a.C., um dos primeiros templos do período helenístico. Kodemir acrescenta que Hillmann revelou os elementos arquitetônicos deste templo e levou cerca de 10% do templo para Berlim. Ele leva muitos bens para Berlim, como esculturas e inscrições, junto com partes do Templo de Zeus. Hoje, no Museu Pergamon de Berlim, estão em exibição as partes do Templo de Zeus com 5 e 6 metros de altura, que foram concluídas com 90% de peças de imitação. Você pode ver este templo quando for ao museu hoje.
Codemir disse que o templo de Zeus é uma das áreas sagradas mais importantes da Magnésia, um dos templos mais importantes. Lá está o espaço sagrado de Ártemis, também há uma ágora sagrada. O templo de Zeus está na ágora sagrada. É muito significativo, é o segundo culto importante da Magnésia. Nas cidades antigas, as pessoas não adoram apenas uma divindade, elas adoram vários deuses ou deusas. Em Magnésia, a primeira divindade é Ártemis, e a segunda divindade é Zeus, esclarece. Codemir diz que a equipe arqueológica está mais uma vez escavando o templo de Zeus para acessar as informações para completar as informações que faltam, e para reintroduzir o templo na literatura arqueológica. Ele está submerso há 100 anos. Só foi visto durante o tempo de Hilma, e pouco depois foi enterrado sob 4 metros de solo. A equipe de escavação de Magnésia espera encontrar 60 a 70% dos materiais originais do templo de Zeus, planejando realizar um bom projeto de restauração e reanimá-lo com pilares de 5 metros de altura e 7 metros, incluindo o telhado, e torná-lo um local adequado para visitar. Questionado sobre o significado de Magnésia como cidade, Codemir diz que foi criada há cerca de 2.400 anos, no século IV a.C. Seu aspecto mais marcante são os templos construídos para deuses e deusas e os festivais e jogos organizados para essas divindades. Das estruturas em Magnésia, o templo de Ártemis é o maior, que está aberto à visitação. Codemir diz que é o 4º maior templo da Anatólia, depois do templo de Ártemis de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Apolo em Didima e o templo de Ártemis em Manisa, em Sardes. O templo de Ártemis em Magnésia foi construído por um arquiteto proeminente de sua época, pense nele como Sinan, o arquiteto. Foi para o legado otomano, um arquiteto da antiguidade chamado Hermógenes. Sua obra-prima é o Templo de Ártemis. Codemir observa outro detalhe sobre o Templo de Ártemis. No século III a.C., há 2.300 anos, eram organizados jogos que equivaliam aos jogos mais importantes da região do Mediterrâneo, os Jogos de Apolo. Uma grande organização. Participantes da Itália, da Grécia, de vários pontos da Anatólia, das ilhas, juntaram-se a estes jogos que duram 5 dias. Os jogos falaram da importância da Magnésia e também ajudaram a cidade a crescer e prosperar. Codemir lembra que ainda existem muitos lugares na Magnésia a serem escavados. Enquanto eles esperam que o templo de Zeus seja restaurado à sua glória total em alguns anos, dependendo de financiamento, há também o hipódromo com capacidade para 50.000 pessoas, diz ele. Podemos ter que esperar 15 a 20 anos para experimentar completamente a incrível cidade que é Magnésia, mas valerá a pena.